Olá, senhores avaliadores. Eu sou o Erivaldo Lopes de Aquino, graduando do curso de licenciatura em matemática da Univesp, e juntamente com os alunos Edson Aranha de Oliveira e Henrique Ferrari, a gente vai estar apresentando o TCC, que foi feito em forma de artigo científico, com a temática As experiências educacionais dos professores de matemática da educação básica no processo de aprendizagem no ensino remoto em tempos de pandemia. Então, devido à pandemia do coronavírus, que assolou o país aí em 2020, as escolas elas fecharam suas portas provisoriamente e os alunos passaram a ter um ensino de modo remoto. Isto é, um ensino não presencial, né? Integralmente online, praticamente, com a utilização de uma plataforma virtual que foi disponibilizada aí pelo poder público. Assim, toda a comunidade escolar, em especial da educação básica, ela foi obrigada a se adaptar com esse modo de ensino emergencial, que foi feito aí de uma hora para outra, praticamente, muito rápida, né? Essa transição. Que surgiram aí, em consequência disso, inúmeros desafios e dificuldades. E esse cenário na educação exigiu mudanças repentinas na rotina dos envolvidos, principalmente no que se refere ao modo de ensinar por parte aí dos professores e o aprender, né, por parte dos alunos. Então, esse trabalho que a gente elaborou, ele buscou analisar alguns aspectos da experiência dos professores de matemática, da educação básica do ensino remoto das escolas da região metropolitana de São Paulo. E no intuito de entender alguns fatores que vêm ocorrendo nessa transição de aula presencial para aula online, sob a ótica aí, sob o olhar do professor de matemática da educação básica, a gente definiu como objetivo geral da pesquisa analisar os aspectos aí das suas experiências em relação, principalmente em relação aí ao aprendizado, né, do aluno, tá? E especificamente verificar pontos dessa transição, o impacto na sua rotina de trabalho do professor, né? Ferramentas utilizadas, didática aplicada, interação com a comunidade escolar, são os alunos, gestores, pais, e professores, né? O desempenho dos alunos e também as adaptações aí dos professores e alunos, com esse novo modo de ensino. Com relação aí à metodologia, a gente adotou a categorização e análise de dados a partir de informações colhidas dos professores de matemática do ensino básico da Grande São Paulo. Dentro dessa categorização, a gente definiu três categorias de análise. A primeira, a interação do professor-aluno. A segunda, os obstáculos, grau de satisfação e desempenho. E o terceiro, conteúdos, avaliações e a tendências, aí, educação matemática. Aí, primeiramente, o que a gente fez? A gente realizou uma entrevista online com dois professores de matemática, através aí do Google Meet. Já visto aí as restrições, que a intenção realmente nossa era fazer presencial, mas acabou sendo viabilizado essa entrevista através de forma online e com a ferramenta do Google Meet. E em seguida, o que a gente fez? A gente elaborou um questionário e, através de 30 professores de matemática, a gente conseguiu o seu preenchimento, utilizando também a ferramenta do Google, que é o Google Formulários. Então, os critérios aí dos respondentes desses questionários era ser professor de matemática da educação básica da Grande São Paulo, estar atuando na pandemia de forma direta, nesse modo de ensino remoto, e ter acesso à tecnologia para conseguir fazer as respostas aí do questionário, né? Para acessar o link e fazer as respostas do questionário. E, por fim, de posse de tais informações, através de descrições percentuais e gráficos, foi realizado, principalmente de forma qualitativa, a análise e as discussões aí dos resultados.
Olá, sou o Henrique Ferrari. Agora irei comentar com vocês sobre um pouco da análise e discussões dos resultados que tivemos durante o nosso TCC. Iremos começar falando sobre o perfil dos entrevistados, mas antes queríamos comentar um pouco sobre a questão do número de entrevistados que tivemos nos nossos formulários, ok? Infelizmente não conseguimos muitas pessoas, então foram 30 formulários preenchidos. Então, em nenhum momento iremos fazer nenhum tipo de segmentação em questão dessas bases, né? Dessa base de 30 pessoas. Sempre será uma visão geral dos resultados, ok? E, dito isso, comecemos então sobre o perfil dos entrevistados. A grande faixa etária aqui é entre 41 e 60 anos, predominando 53% dessa base. O tempo de docência a gente pode fazer em dois grandes blocos, sendo metade com até 5 anos e a outra metade aproximadamente a mais de 5 anos, ok? O nível em que esses profissionais lecionam é principalmente o ensino fundamental, basicamente 86% dessa base de 30 pessoas são professores de ensino fundamental, e o restante é de ensino médio, ok? Agora falando um pouco sobre a interação professor-aluno, podemos ver que as principais ferramentas são o WhatsApp, e-mail e YouTube, né? Então podemos ver que os professores atualmente estão se aproximando digitalmente dos seus alunos através de WhatsApp e e-mail, né? E agregando conteúdo com o YouTube. Sim, YouTube pode ser uma ferramenta externa para comunicação, pois há fóruns, discussões, em comentários, até o próprio professor pode colocar vídeos, então é uma ferramenta muito interessante e a gente viu que ela está presente aqui com 33%, né, das respostas, né, equivalente a 10 pessoas responderam que o YouTube está presente, muito interessante. E mesmo com um WhatsApp, e-mail e YouTube, podemos ver que os professores têm uma dificuldade em se comunicar com o aluno e esse nível de dificuldade está entre mediana e muito alta. E quase 100% dos nossos resultados apontam que essa dificuldade está presente, ok? Agora falando um pouco sobre obstáculos, grau de satisfação e desempenho ao ponto de vista do professor, né? Os principais obstáculos encontrados são o comprometimento do aluno e o acesso precário da internet. Logo em seguida vem a falta de apoio familiar e equipamentos. Uma surpresa que o grupo teve ao examinar esses dados foi a plataforma adotada, que a gente viu que apenas 2 pessoas, né, ou 6,7% dos questionários tiveram que a plataforma adotada era um obstáculo. Sendo sincero, o grupo achava muito que a plataforma estava prejudicando talvez o desempenho dos professores, mas não. Podemos ver que o comprometimento do aluno, acesso à internet, equipamento e falta de apoio familiar são os principais pontos, né? A satisfação dos alunos em relação ao ponto de vista do professor é que eles não estão satisfeitos. Isso se dá por conta da baixa assimilação de conteúdo e grandes desistências, né, que estão tendo agora durante essa pandemia nas escolas. E isso é bem ruim, bem prejudicial a todo o cenário da educação. A percepção do desempenho dos alunos, ao ponto de vista do professor, é que é regular e ruim, né? 53% fala que é regular e 33% ruim. Então a gente pode ver que nenhum é bom, tem 10% bom, infelizmente, né? E isso quer dizer que, ao ponto de vista do professor, os alunos conseguiriam atingir um ponto muito mais elevado do que o atual. Isso também se dá por conta que os professores sentem que eles não conseguiram alcançar os objetivos deles, né? Em determinadas turmas. Isso é bem prejudicial também ao ensino, ao cenário do ensino.
Por fim, chegando aqui no tópico de conteúdos, avaliações e tendências, último tópico do nosso formulário, a gente quis saber um pouco mais sobre a questão da avaliação, do desempenho do aluno na sala de aula, né, remotamente, e algumas tendências, etc. Como a gente verá agora. Começamos com a pergunta de similaridade ao presencial, se o professor sentia que o ensino remoto tem algum tipo de similaridade ao ensino presencial. 70% das respostas foi que o ensino remoto está distante do presencial e que, infelizmente, no presencial eles alcançavam aonde queriam no conteúdo e no remoto não estão conseguindo, né? A gente pode linkar com aqueles vários problemas que foram citados anteriormente, né? Acesso à internet, comprometimento do aluno, apoio familiar, equipamento e etc. Nas avaliações a gente vê que teve uma mudança, né, de método. Antigamente a gente sabia que as avaliações eram feitas por apresentações orais, provas escritas sem consulta, e agora a gente vê que atividades com e sem consulta e participação dos alunos na plataforma é o que fazem a avaliação dele na matéria. Isso é bem interessante se pensar esse novo método de se avaliar. O desempenho nas atividades está entre boa e regular, mas como haviam dito anteriormente, o professor sente que ainda há muitas dificuldades no aluno. A satisfação no processo de aprendizagem é pouco satisfatória, como foi dito anteriormente, mesmo tendo nesse novo método boas avaliações, teoricamente, né, boas e regulares. E a gente quis saber um pouco mais sobre as tendências na educação da matemática, né? O que os professores hoje acham quais são as tendências que estão presentes na sala de aula. Vimos que a resolução de problemas é disparada a mais elevada aqui, que é 93% dos formulários sinalizam que a resolução de problemas é a principal tendência que está sendo utilizada no momento, né? Isso é muito interessante de se pensar. E outro que é interessante é os TICs, né? Tecnologia da Informação e Comunicação. Porque a gente vê muitos professores indo atrás de novos jeitos de apresentar o conteúdo para o seu aluno, com softwares, com hardwares, com realmente tecnologia da informação, né? TI. Isso é bem interessante de se pensar. E sendo também que mudamos todos para plataformas online, né? Então, eu acho que o TICS até talvez já esteja tão disseminado no nosso dia a dia atualmente que a gente nem perceba. Agora, sobre a consolidação do ensino remoto, era uma pergunta que a gente quis ver se o professor acha ou não que o ensino remoto irá continuar, irá ter essa presença. E a gente, incrivelmente, aqui teve dois grandes blocos, né? 53% falou que é pouco provável que o ensino remoto se consolide, né? E seja praticado no dia a dia após pandemia. E 40% falou que provavelmente e bem provável isso aconteça, que ele já esteja disseminado. Aí, na próxima pergunta, e caso aconteça, o que os professores achariam? A gente vê que 53% diz negativo, pois ainda falta muito a melhorar. E o restante diz que é uma maneira positiva, mas ainda também tem muito a melhorar, como veremos nos próximos gráficos, né? E com isso se damos o fim da análise de resultados. Olá, meu nome é Edson. Eu vou falar um pouco para vocês agora das considerações finais do nosso projeto, né? Então, de acordo com as respostas que nós obtivemos aí nos questionários que nós aplicamos para os professores do ensino básico da região aqui da Grande São Paulo, né? Então, a gente pôde notar que algumas das principais dificuldades aí foi a questão da infraestrutura tecnológica mesmo, né, tanto da parte dos professores quanto dos alunos, né? Então a falta mesmo de tanto de equipamento quanto de conectividade mesmo com a internet.
Então, notebook, celular, tablet, né? Isso acabou fazendo muita diferença, pelo que a gente pôde perceber. E outras dificuldades também, como comportamentais dos alunos, né? E até o apoio da família na execução das tarefas do dia a dia. Uma das principais observações que nós podemos observar também, né, foram relativas às dificuldades de interação do professor e do aluno, né, que de forma geral ela fez muita falta no desenvolvimento das aulas. Então é outro ponto também que junta com a falta de infraestrutura, né? Então todos nós sabemos que a comunicação para ela se tornar eficaz depende 100% de você ter equipamento e ter conectividade, né? E a maioria dos professores que responderam ali, eles não ficaram satisfeitos com a forma como se deu, né, o ensino da matemática nesses últimos meses, né? Tanto os professores quanto os alunos também, né? Então a percepção dos professores é que os alunos não ficaram muito satisfeitos, e mesmo as avaliações que eles fizeram, eles puderam perceber que não teve, que a resposta não foi de acordo com o que eles esperavam, e que isso teve um impacto bem grande no resultado final, né, do trabalho deles, né? Então, quando a gente pensa como que vai ser daqui para frente, né, pelo que a gente viu, os professores acreditam que o ensino remoto da matemática não poderá substituir o presencial, né, de forma integral, mas que tudo que foi aprendido agora, né, todas as experiências que foram feitas agora durante esses últimos meses aí, vai servir para de repente melhorar o ensino presencial também, né? Então, agora a gente vai chegando ao final do nosso projeto, né? O nosso grupo ele ficou muito satisfeito com os resultados que nós obtivemos, e esperamos que nosso artigo possa servir de inspiração para outras pessoas também que estão buscando respostas para resolver os problemas, e ajudar professor e aluno para superar essas dificuldades. Então, nós agradecemos a Deus, primeiramente, né, por nos dar a oportunidade e a força para a gente chegar até a conclusão desse projeto, né, aos nossos amigos, familiares que nos apoiaram, e a vocês da banca avaliadora, e também ao nosso tutor de Jacinto dos Santos Júnior, que nos auxiliou na execução desde o início desse projeto até o final. Tá? Nosso muito obrigado a todos vocês.